A história começa com um rapaz andando sobre a corda bamba desafiando o abismo sob seus pés enquanto em sua mente vem memórias de pessoas lhe dizendo palavras ruins, o classificando apenas como um delinquente brigão. Por isso preferem se afastar dele e até mesmo seu professor briga com ele o mandando pintar o cabelo todo de preto achando sua aparência muito esquisita. Atormentado por essas palavras ele não aguenta e acaba caindo no abismo infinito de sua mente. Nisso ele acorda e decide dar uma volta pela cidade enquanto conta que seu único objetivo é lutar contra pessoas fortes pois os fracos não valem seu esforço, e por isso não sente o menor interesse em quem é mais fraco do que ele. Um pouco mais à frente um grupo de valentões está encurralando uma garota e o líder deles tenta a chamar para sair e fazer algumas coisas, e a garota demonstra seu único desejo de reformar a cara dele com suas mãos, mas como está segurando uma placa de ovos acha um desperdício quebrar eles com uma briga, e ao tentar ir embora o valentão segura seu braço. Ao ver aquela cena nosso prota conta que definitivamente o que ele mais odeia são pessoas fracas que se acham fortes, e pede educadamente para que o rapaz pare de perturbar a garota e a deixe ir. Porém o valentão se acha o mais forte dali questionando a audácia do rapaz e parte para cima dele, mas ele e toda sua gangue são forçados a aprender bons modos. Nisso nosso prota o ergue mandando que memorize seu nome e seu rosto para que sempre o temam por serem muito fracos, se apresentando como Haruka Sakura, um novo aluno do colégio Furin. A garota fica espantada com a cena e enquanto Sakura está indo embora ele vai atrás dele para agradecer por tê-la salvado, mas o garoto fica desnorteado achando que ela não está falando com ele e fica envergonhado ao ouvir um agradecimento, tentando argumentar que não fez aquilo para salvar a garota. Então a garota o convida para seu restaurante oferecendo uma comida como forma de agradecimento enquanto pergunta se ele é de outra cidade já que nunca o viu antes, e conta que é muito raro ver pessoas se mudando para aquela cidade já que até pouco tempo eles tinham muitos problemas com gangues e brigas o tempo todo, o que tornava a vida muito insegura naquele lugar, e diz que também não era de lá tendo se mudado há pouco tempo e se apresenta como Tachibana Kotorra. Ele a observa sem entender o porquê dessa garota estar sendo tão amigável com ele sendo que ele acabou de dar uma surra em várias pessoas bem na frente dela, refletindo que normalmente qualquer outra pessoa teria medo dele. Enquanto pensa ela pede para que prove a comida e ao comer nota que está tão boa que até pergunta se eles entregam em casa, se decepcionando com a resposta negativa. Nisso Tachibana observa seu visual enquanto ele come questionando se ele é assim mesmo ou se tingiu o cabelo, e fica impressionada com seu olho cor de âmbar comparando a uma bolinha de gude, o que deixa Sakura assustado que logo desafia ela pro X1, achando que ela está comprando briga, mas a garota conta ter sido apenas um elogio, o que faz Sakura achar muito estranha, já que todos normalmente acham sua aparência muito esquisita e ficam lhe criticando. Então ele conta que numa luta a aparência nunca importa e que esse foi o principal motivo pelo qual ele quis entrar para o colégio Furin, já sabendo da péssima reputação da escola onde estudam os maiores valentões com as piores notas do país, um lugar onde a lei do mais forte impera e as brigas acontecem todos os dias até mesmo em feriados, e conta a Tachibana que seu objetivo é chegar no topo dessa escola, e fica feliz por só ter que enfrentar um bando de desajustados que só sabem brigar o tempo todo e querem ser os melhores nisso. Sakura se sente bem pois para ele esse é o lugar perfeito para alguém com seu histórico. Ela fica feliz por entender e questiona se ele está tão ansioso que vestiu o uniforme um dia antes das aulas começarem. Ele diz que acabou de se mudar, por isso essa é a única roupa que ele tem, mas ela continua zoando. Enquanto isso um cliente está de saída e Sakura o lembra de sua sacola que ele já ia esquecendo. Depois de ir embora Sakura observa as balas em sua mão se perguntando o motivo daquilo e se recorda de momentos antes, quando Tachibana lhe entregou as balas contando ser um agradecimento do velhinho por tê-lo lembrado da sacola de doces que é um presente para o seu neto. Sakura fica vermelho sem entender nada do que está acontecendo, achando todos naquela cidade muito estranhos, pois mesmo usando um uniforme que todos sabem que é de uma escola de delinquentes ainda assim todos o tratam bem, sem demonstrar o medo que ele esperava, e conta que em sua antiga cidade quando devolveu a carteira de um senhor ele o acusou de ter roubado, e avisa que aquele velhinho deveria ser mais cauteloso. Tachibana o acha meio paranoico perguntando se ele deseja que as pessoas confiem nele ou não. Nisso ela afirma que sua decisão de vir para Furin foi muito boa, porém ele nunca chegará ao topo da Furin, dizendo que ninguém o levará a sério em sua forma atual. Ele fica revoltado com o comentário dela, mas a garota prossegue e conta que ser forte não é o suficiente para chegar no topo, e por mais que tente ele não vai conseguir porque está sozinho, o que deixa o rapaz atordoado e vai embora afirmando que não é fraco para precisar de companheiros, podendo sempre se virar sozinho. Mas Tachibana diz que ele vai entender quando conhecer os alunos da Furin. Enquanto isso do lado de fora vários delinquentes estão destruindo as coisas e se deparam com Sakura que reconhece o líder deles de mais cedo. Sakura tenta passar os ignorando, mas o líder o manda parar recordando de suas
palavras sobre não esquecer seu rosto, e começa a zoar sua aparência questionando se ele é algum cosplay, achando o rapaz muito desagradável. Nisso Sakura se lembra que sempre foi tratado dessa forma por todos, mas que mesmo assim sempre desejou encontrar algum valor em si mesmo, achando que se vencesse todos aqueles em sua frente conseguiria se sentir melhor. Nisso sua paciência acaba e ele decide reformar a cara do delinquente preparado para descer a porrada em todo mundo, e parte pra cima da galera mostrando toda a sua força enquanto pensa que precisa ser o mais forte de todos e chegar no topo, e começa a dar vários golpes de forma fenomenal, fazendo aqueles caras se arrependerem de terem acordado naquele dia. Enquanto brigam, Tachibana ouve os sons e decide ir ver o que está acontecendo. Ao sair observa Sakura arrebentando a cara de seus inimigos no bom estilo Bruce Lee, mas acaba sendo pega por um dos delinquentes que manda Sakura parar, ameaçando a vida de Tachibana. Mas o rapaz resolve isso dando uma voadora no cara, mandando longe, e diz a Tachibana que apenas a salvou porque o rapaz estava com uma faca e ele não gostou disso. Nisso um cara tenta atacar por trás, mas Sakura logo apresenta a sua amiga parede, e todos partem para cima dele fazendo fila para apanhar, e Sakura reflete que se ficar protegendo a garota não vai poder lutar direito, se perguntando por que está protegendo ela. Enquanto está distraído, o cara de antes pega a faca e atinge sua perna, e outro salta com um taco pronto para acabar com Sakura, que se esquiva no último momento. O homem ataca novamente sem conseguir se mexer direito. Sakura apenas aguarda o golpe final, mas um homem surge agradecendo pelo aluno do primeiro ano ter vindo ajudar. Ao abrir os olhos, Sakura reconhece o uniforme e vê o homem enorme que bloqueou o golpe, e ele pede para que Tachibana não conte a uma certa pessoa sobre o risco que acabou de correr, e mostra ao rapaz como se golpeia alguém. Nisso seus amigos aparecem deixando os delinquentes assustados, e o rapaz os manda parar de balançarem esses tacos de beisebol em sua cidade. Os rapazes ficam felizes vendo que eles sozinhos conseguem acabar com aqueles delinquentes, e Sakura fica surpreso vendo que foi salvo pela Furin. Os delinquentes se enchem de coragem e partem para cima da Furin, enquanto os alunos da Furin acabam com eles, transformando o cenário numa grande porradaria. Um aproveita a distração dos alunos da Furin e parte para cima de Sakura, mas o líder o para e diz a Sakura para ir embora se não for lutar. Ele tenta argumentar, mas o líder o manda ficar parado, caso contrário não irão conseguir protegê-lo, e toda a população começa a torcer pelos Furin, os motivando como uma plateia. Sakura fica sem entender nada, então Tachibana lhe explica que antes a cidade era dominada por várias gangues, e a segurança era péssima, mas tudo mudou há 2 anos quando os alunos do Furin decidiram acabar com seus inimigos, e começaram colocando uma placa na entrada da cidade onde avisam que quem criar confusão ou destruir as coisas será eliminado. E Tachibana prossegue explicando que apesar de no começo eles se chamarem apenas de Furin por causa da escola, os moradores lhes deram outro nome, chamando agora de Bofurin, os defensores da cidade. E mesmo que ainda continuem os mesmos brigões de sempre, agora os moradores os amam por defenderem sua cidade. Sakura fica incomodado vendo aquelas pessoas iguais a ele sendo bem tratadas pela sociedade. Nisso alguns moradores vão até ele agradecendo por ter ajudado mesmo estando sozinho, e uma mulher tenta tratar seus ferimentos, o que deixa Sakura assustado. Então Tachibana decide ela mesma fazer o curativo, enquanto conta que desde o começo notou que ele estava sozinho, mas percebeu que não é por escolha própria, e diz que as pessoas daquele lugar precisam dele. Porém o rapaz fica com raiva, afirmando não querer ter relação com ninguém, mas ela questiona o motivo pelo qual ele a salvou e ajudou o velhinho, revelando que ele ainda não desistiu das pessoas e por isso ela também não vai desistir dele, pedindo para dar uma chance às pessoas daquela cidade, e que se fizer isso poderá se tornar o que deseja. Ele fica um pouco confuso e sai correndo, saltando sobre a multidão e achando tudo aquilo de Bofurin muito maneiro, e dá uma voadora no delinquente que já estava se levantando de novo, percebendo que talvez naquela cidade ele finalmente possa ficar junto de alguém. No dia seguinte ele chega na loja de Tachibana, que ao ver sua cara pergunta se ele está bem, e ele fica reclamando com a velhinha que fez ele carregá-la, e manda que desça, mas a velhinha diz não poder descer por ser muito alto para ela, então ele continua brigando e a velhinha desce muito agilmente, o que deixa Sakura bravo porque ela havia lhe dito não conseguir ficar de pé por estar sentindo muita dor. Então ela começa a fingir estar com dor, o que só o deixa mais bravo. Ela prossegue contando que ele a salvou e agradece, o que deixa Sakura envergonhado, mas antes que possa sair, Tachibana para oferecendo um sanduíche de ovo recheado com frutas. Enquanto ele come, Tachibana conta que naquele dia vai ter a cerimônia de início das aulas, porém isso só vai começar ao meio-dia e ainda são 10 horas. E pergunta se o rapaz está tão animado assim pro início das aulas, mas ele fala apenas ter saído para caminhar um pouco. Ela tenta o acalmar dizendo que lá terá muitas pessoas interessantes, por isso não tem problema ficar empolgado. Nisso um homem chamado Nirei entra animado para falar com Tachibana e acaba caindo no batente da porta, mas ele tenta
tenta disfarçar perguntando a Tachibana o que achou de seu novo visual para o primeiro dia de aula. E Sakura informa que ele ainda está com as etiquetas de venda nas roupas, que passa um tempo tentando tirar todas. Sakura fica incomodado com o rapaz questionando se aquela coisa também é do Furin e Tachibana lhe conta que agora eles vão ser colegas. O rapaz fica curioso vendo Sakura e pergunta se ele é de outra cidade. E fica ainda mais curioso com a aparência exótica de Sakura perguntando se ele ficou daquele jeito por causa do estresse, achando horrível ele já ter cabelos brancos tão jovem, o que faz Tachibana cair no riso e apresenta a ambos, contando que Sakura é de fora da cidade. Então Nirei procura em seu caderno dizendo nunca ter ouvido falar de nenhum Sakura, questionando o motivo de um desconhecido vir de fora da cidade, e conta que o colégio Furin não é para qualquer um pois os Bofurin protegem a cidade ajudando os fracos e expulsando os maus. Por isso as pessoas que se unem ao Furin admiram todos eles e querem se tornar heróis também. Então questiona o motivo de alguém como Sakura ir para aquela cidade sendo que não possui nenhuma ligação com os Furin. Nisso ele responde que seu único objetivo é se tornar o número 1 da escola, afirmando que realmente são muito maneiros e por isso a escola deve estar cheia de gente forte para lutar. Mas o rapaz diz que isso é impossível porque se ele realmente almeja ter todo esse trabalho para chegar no topo vai acabar ficando calvo. Sakura fica bravo e o chama pro X1, mas ele vê a hora e decide ir embora. Ela lhe pergunta se não vai querer seu café da manhã de sempre, mas ele conta apenas ter ido ali para mostrar seu novo uniforme, já que ainda está fazendo sua patrulha matinal pela cidade, e vai embora feliz por agora também ser um aliado da justiça. Depois que ele sai, Tachibana pergunta se ele vai querer um café e questiona se Sakura não o achou o rapaz interessante, mas Sakura o acha apenas um atrapalhado que não ouve o que os outros falam, e se pergunta se também tem gente assim no Furin, refletindo que se são mesmos heróis deveriam ao menos parecer mais maneiros. Tachibana fica impressionada por Sakura ligar tanto para as roupas de alguém, mas ele lhe conta que não se trata das roupas e sim das pessoas, pois os que ligam mais para a aparência são os primeiros a fugir na hora de uma briga, se recordando dos momentos em que isso já aconteceu, chegando a ficar enojado com a atitude dessas pessoas. Mas sua amiga acha que ele está fazendo um julgamento precipitado e lhe pergunta se conhece a cor da fruta da qual o café é feito. Ele erra, então Tachibana prossegue lhe contando serem vermelhos e lisos como cerejas, e antes de saber disso ela achava que o café eram os grãos que vinham nos potes, sem saber que aquilo eram apenas sementes, refletindo que quando se vê as coisas por um único ângulo é impossível saber sua verdadeira forma, e diz a Sakura que é cedo demais para ele tirar suas conclusões sobre o rapaz, o pedindo para lhe conhecer melhor antes de decidir algo. Nisso ele se recorda das palavras da garota lhe pedindo para olhar para ela, pois ela olhará para ele. Então pergunta se o arrumadinho é mesmo bom de briga. Do lado de fora ele começa a refletir sobre as palavras de sua amiga enquanto caminha, achando ainda estar com a razão, pois todos como aquele cara sempre fogem numa briga. Então um homem o para lhe oferecendo pão quentinho, falando que quer que ele aceite porque todos do Furin estão sempre ajudando as pessoas, e também viu que ele estava na briga do dia anterior e quer recompensá-lo um pouco. Mas Sakura diz não estar com fome e vai embora, porém eles o param de novo, fazendo levar o pão para a viagem, contando que seu pão especial continua gostoso mesmo frio, e toda vez que ele passa por uma loja o pessoal lhe oferece comidas, inclusive o chamando para a competição de bebedeira. Após isso ele pensa que deve haver algum problema com essas pessoas, pois todos o tratam bem, então se dá conta de que foi ele mesmo que decidiu que ninguém gostaria dele. Então é surpreendido por uma garota que o pede desesperada por sua ajuda. Em outro lugar, Nirei está tomando uma surra de um cara bravo por ele ter lhe atrapalhado enquanto ele falava com uma garota, perguntando o motivo dele atrapalhar sua paquera. Então ele conta que a garota não estava gostando da conversa, mas o rapaz o acha um estúpido, mandando parar com essa bobagem de Bofurin que precisa proteger a cidade, pois quem precisa de proteção ali é ele. Então ele agarra o homem que o manda voltar chorando para a mamãe. Nisso ele volta a segurá-lo, recitando o juramento dos Bofurin sobre eliminar todos aqueles que destruírem as coisas ou machucarem as pessoas. Mas o homem começa a esmurrá-lo, avisando que só quem fica forte gritando são super-heróis e não importa se ele é um Bofurin, ainda é um fraco que será eliminado. E Sakura chega na voadora para salvar o rapaz. Todos ficam surpresos, perguntando se ele veio apenas salvar seu amigo, mas ele diz apenas não gostar de pessoas fracas que se acham fortes, por isso vai dar uma surra neles. Eles então partem para cima, mas a luta acaba tão rápido que não deu nem para Sakura se aquecer. Nirei fica impressionado com a velocidade que o pessoal foi derrotado enquanto ele piscava os olhos, e agradece Sakura enquanto lhe pergunta se está desapontado por ter alguém como ele no Furin. Sakura lhe conta que sua intenção ali não era salvá-lo, já que em todo lugar tem sempre alguém que se acha mais do que realmente é, e mesmo não sabendo o motivo dele ter entrado para o Furin, avisa que ao menos deveria conhecer melhor sua própria força. Nisso o rapaz começa a falar que durante toda a sua vida no ginásio ele era espancado diariamente, mas certo
certo dia foi salvo por um aluno do Furin. Mesmo sabendo que deveria sentir medo de uma pessoa como aquela, tudo o que sentiu foi admiração e o desejo de ser como ele. Alguém capaz de ajudar os outros com sua força. Por isso decidiu entrar para o Furin, mas agora percebe o quanto é patético comparado aos outros. Isso faz Sakura se recordar de suas palavras de antes sobre os que mais se acham serem os primeiros a fugir numa briga, e do momento em que o rapaz segurou seus inimigos sozinho mesmo sem nenhuma chance. Então lhe manda parar de chorar, pois mesmo sendo fraco isso só o fará parecer ainda mais fraco, e lhe diz não o achar patético. Nesse momento a garota aparece perguntando se ele está bem. Ele agradece por tê-la ajudado, já que ficou muito assustada quando o homem a segurou pelo braço, o que o faz chorar ainda mais, e agradece Sakura também, que fica envergonhado. E no momento em que ia saindo, Mireio para pegando seu caderninho e começa a fazer 1000 perguntas para Sakura sobre seu peso, idade e gostos pessoais, mas toma um cascudo de Sakura que o manda não o tocar. Então Nirei conta gostar de reunir informações sobre as pessoas que acha legais, e diz que vai observar Sakura de perto e quer lhe mostrar o caminho. Sakura diz saber o caminho até a escola, mas Nirei conta que seu objetivo é apenas lhe apresentar a cidade e as pessoas até o topo. Então puxa Sakura pelo braço. Enquanto isso, no colégio, um homem assustador dá as boas-vindas aos novos alunos. No meio do caminho, Sakura para comer enquanto o rapaz tenta lhe fazer andar, e quando prova o pão percebe que está extremamente gostoso. E o rapaz lhe explica que aquele pão permanece gostoso mesmo quando esfria, e o manda se apressar para o colégio. Chegando lá, o ambiente parece um pouco desolado e ele reflete que ali devem ter muitos como os que encontrou no dia anterior. Seu amigo vai correndo verificar a lista de nomes, percebendo que ele e Sakura vão ficar na mesma turma. Ele continua e encontra um monte de nomes impressionantes, então Sakura pergunta se ele conhece todos. Ele nega, mas acha todos incríveis e quer conhecê-los. Nisso Sakura o manda deixar de tanto alvoroço, já que a turma não importa tanto, e entra, mas Sakura nota algo entre os nomes que o deixa assustado, ficando preocupado em ter que ficar na mesma turma que aquela pessoa. Vendo sua decepção, Sakura tenta entender o que está vendo, e Nirei pede a Sakura para que prometa ser amigável com todos da turma, mandando sorrir. Sakura acaba achando que é zoação dele, então Nirei explica que os Bofurin protegem a cidade, então pode ser que ele encontre alguém ali que não goste de pessoas vindas de fora. Por isso recomenda que Sakura demonstre ser uma boa pessoa para ganharem confiança nele e entendam que não é um inimigo. Mas ele não dá a mínima e já começa a se alongar para lutar, deixando seu amigo desesperado, avisando que se ele cometer um deslize todos podem virar seus inimigos. Mas Sakura não liga porque está ali para chegar no topo brigando, e quando abre a porta todos o encaram, deixando Nirei desesperado, sentindo o peso dos olhares. Um homem os cumprimenta e Sakura pergunta quem ele é, já se preparando para brigar. Nirei pede desculpas pela atitude de seu amigo e pergunta quem ele é, então o homem diz se chamar Leonardo DiCaprio, o que deixa Sakura animado vendo um estrangeiro, e até tenta falar inglês, mas ele conta ser japonês, o que surpreende Nirei, que não sabia que o rapaz gostava de piadas, e o reconhece como Su. O rapaz confirma contando que seu tapa-olho sela um espírito maligno da China antiga, mas Nirei diz ter sido um acidente no passado, e o rapaz confirma, o que deixa Sakura bravo pelo rapaz exagerar tanto no que fala, mas Su pede para que parem de falar sobre ele e começa a perguntar sobre Sakura, deixando Nirei assustado pela forma como vão tratar alguém de fora. O clima se intensifica e ele acha Sakura incrível por ter sido o protagonista da briga do dia anterior. O pessoal fica intrigado querendo saber mais, e ele explica que na briga do dia anterior contra a galera do outro colégio ele foi o primeiro a chegar. Todos ficam impressionados ao saberem disso e até dizem que não se preocuparam em saber de toda a história, já que seus amigos tinham ido para lá e iam acabar com a confusão. E um rapaz conta que sua avó lhe informou que quem apareceu para salvar todos foi um cara da Furin que ela nunca tinha visto. E Nirei fica aliviado porque não vão considerar Sakura como inimigo da Bofurin, e perguntam a ele o motivo de ter vindo de fora para aquela cidade. Então ele conta estar ali para chegar no topo, o que deixa seu amigo desesperado, tentando acalmar as pessoas, falando que seu amigo não quer dar uma surra neles, mas ele diz querer sim, e nesse momento uma mesa voadora passa entre eles, deixando todos em alerta com o rapaz que acabou de chegar, e seu amigo lhe pede para que não tente lutar com ele, pois ele é o mais perigoso e temível de toda a escola, chamado Kyotaro Sugishita, mas o cara já parte para agressividade, deixando Sakura animado para lutar. Todos ficam surpresos vendo o combate que se iniciou no primeiro dia de aula, e Su conta que na frente de Kyotaro é uma péssima ideia dizer que vai assumir o topo, já que o rapaz frequenta aquele lugar desde que era criança, e vendo sua determinação ele foi o único que pôde ser chamado de Bofurin mesmo antes de entrar na escola, e ainda possui uma lealdade imensa ao top 1 da escola, chegando a ser um fanático por ele. Nisso um aluno manda parar de botar lenha na fogueira e ir logo parar a briga, pois para os outros alunos é impossível se meter no meio deles, e pede para que haja logo
logo antes que Sakura acabe morto. Nesse momento Sakura se esquiva do golpe de Kyotaro lhe dando um chute poderoso deixando todos boquiabertos com o feito, e zomba do rapaz afirmando que por ele ser um fanático que não pensa em nada sozinho não é um oponente para quem ele perderia, o que deixa o ambiente mais tenso e quando partem para continuar o combate uma voz no alto-falante os interrompe acabando com o clima da briga enquanto o homem fala sem saber que está ligado. Então ele começa a dar as boas-vindas gritando mas Sakura não se importa e quer continuar a briga porém todos estão fixados no alto-falante de forma hipnótica o que deixa o rapaz curioso quanto a quem deve estar falando para deixar todos assim. Nisso o homem se apresenta como Hajime Umemiya o representante da escola. Ao ouvir isso Sakura fica animado em saber que ele é o mais forte de todos. Ele prossegue mandando todos aproveitarem a juventude e curtirem muito essa fase da vida colegial recomendando irem para praias e festas, e promete que irão todos para a praia nesse verão comer raspadinhas que ele adora. Nirei acha aquilo meio ridículo e Kyotaro lhe questiona o que tem de ridículo nisso que deixa Nirei desesperado falando quanto gosta de raspadinhas. O homem prossegue dizendo que com tanta gente na escola talvez alguns não se deem tão bem mas acha que não terá nenhuma briga logo no primeiro dia de aula, o que faz Kyotaro tentar esconder as marcas da briga mas Su diz não adiantar de nada já que todos viram a briga. Então Umemiya prossegue e diz aos alunos a única regra da escola. Eles precisam proteger a cidade e tudo que for importante pois essa é a missão dos Bofurin e não podem deixar que a fé que os moradores depositam neles seja em vão. Todos ficam animados com essas palavras e Sakura acha incrível esse sentimento de união mesmo sem Umemiya estar na frente deles. Nisso Su aparece observando que eles deveriam apertar as mãos para fazer as pazes mas Sakura se nega a fazer isso porque não foi ele quem começou e ainda quer terminar aquela briga, e dá um cascudo em Nirei que falou da sua cara vermelha. Su prossegue falando que para Sakura que almeja chegar no topo um aperto de mãos deveria ser algo trivial e pergunta a Kyotaro o que Umemiya vai achar quando souber da briga deles. Então Kyotaro decide estender sua mão primeiro. Sakura fica receoso mas aceita o aperto de mãos achando muito estranho tocar em outra pessoa sem ser numa briga. Só que o aperto de mãos é muito forte deixando ambos com as mãos doloridas nisso todos pegam Sakura comemorando o chute que ele conseguiu dar em Kyotaro. Sakura os observa achando tudo aquilo muito estranho e reflete que desde que chegou naquela cidade tem recebido muito afeto coisas que nunca tinha recebido antes das pessoas. Os rapazes ficam preocupados o vendo tão quieto e ele diz no seu estilo que está bem. Nisso um homem chega os mandando irem para a rua mas Sakura reclama por ter acabado de chegar, e ele acaba tendo que pintar paredes. Nisso voltamos 30 minutos antes e o rapaz está os mandando irem logo para o pátio para seus superiores não gritarem com ele pela demora. Do outro lado Hiragi está dando uma bronca nos alunos que demoraram muito para sair da escola e Sakura o reconhece e diz a Nirei que é o mesmo cara que apareceu quando ele foi salvar a mulher da cafeteria. Quando Nirei questiona se era Tachibana Hiragi entra em alerta indo até Sakura jogando longe e lhe lembra ter mandado não falar que a Tachibana estava em perigo pois caso descubram isso vai lhe dar muito trabalho, e o manda não contar a ninguém senão ele vai ter uma baita dor de barriga. Após tomar seu remédio ele diz não saber o porquê de Sakura ter ido para aquele lugar mas acabou no time de um dos melhores capitães. Quando volta Nirei faz 1000 perguntas e questiona que tipo de cara Hiragi é então Sakura conta que ele se irritou sozinho e conta do remédio para estômago que tomou, o que faz Nirei logo anotar. Sakura questiona o motivo dele anotar isso e Nirei lhe conta que aquele homem é um dos 4 reis celestiais dessa escola. Sakura fica confuso então ele prossegue explicando que naquela escola existe uma hierarquia onde Umemiya está no topo e abaixo dele existem os 4 reis celestiais que são os capitães de cada turma, sendo que cada um fica com uma classe de cada ano. Nisso o capitão manda que eles se dividam em grupos e saiam. Já na cidade eles estão fazendo uma ronda e Sakura pergunta por que ele é obrigado a ficar no mesmo time que Kyotaro. Então Hiragi explica que o próprio Umemiya mandou que ficasse de olho neles por isso estão no mesmo grupo já que deram um jeito de brigar logo cedo, o que faz Sakura se defender contando que foi Kyotaro quem começou a briga, e Hiragi os separa parecendo um professor do jardim de infância. Enquanto andam Sakura fica entediado querendo ir atrás dos inimigos para brigar, e Hiragi lhe conta não ter necessidade disso pois só de verem o uniforme os grupos pequenos já fogem, e não faria sentido caçar brigas já que eles só brigam para proteger a cidade, o que deixa Sakura ainda mais entediado, e Hiragi vai ajudar um velhinho a subir a escada. Voltando ao presente eles continuam pintando as paredes refletindo que por mais que pintem sempre voltam pessoas para pichar mas tem diminuído as pichações. Sakura acha aquele trabalho um saco mas Nirei conta que isso também faz parte do trabalho dos Bofurin. Assim que terminam o velhinho lhes agradece com biscoitos de peixinho. No caminho Hiragi conta que também já foi como Sakura alguém que só se diverte brigando mas com o tempo percebeu que ajudar as pessoas também é divertido, principalmente quando precisam de sua
sua ajuda. Eles andam até chegarem a uma ponte que dá para outra área da cidade e Sakura acha o cachorro na entrada muito feio, o que deixa Nirei desesperado, mandando não falar aquilo alto porque aquele lugar é uma fronteira entre os dois grupos, e quem controla a outra área é o grupo dos Shishitoren, um grupo que só acredita no poder acima de tudo. Sakura fica curioso, achando muito interessante esses caras. Nesse momento surge um Bofurin fugindo do território inimigo enquanto está sendo perseguido pelos Shishitoren, mas o rapaz está muito ferido e não vai conseguir fugir. Hiragi pensa no que fazer, já que não pode atacar em território rival, mas quando nota seus alunos já deram uma voadora no Shishitoren para a surpresa de todos. Nirei fica em choque vendo que atacaram primeiro no território inimigo e ambos dizem que eles que atacaram primeiro, já que estavam perseguindo um Bofurin. Enquanto isso, os homens zombam de seu colega por ter caído com apenas um golpe. Nisso surge um homem de voz mansa querendo saber o que está acontecendo ali e Hiragi o reconhece como Jotogami, o segundo em comando no Shishitoren. Ele deseja saber o que aconteceu e Hiragi lhe explica que o rapaz estava indo atrás de um Bofurin e Sakura fica bravo pela lerdeza do homem. Togami fica impressionado com o trabalho dos Bofurin. Nisso o homem desperta xingando eles, afirmando que irão pagar por invadir seu território. Mas Togami o silencia e lhe ensina que aquele território não pertence mais a ele, pois só os fortes podem ser da Shishitoren e ele acabou de perder, demonstrando sua fraqueza. Hiragi o manda parar já que são do mesmo time, mas Togami lhe conta que aquele homem não é do seu time porque no seu time só tem pessoas fortes e ele é apenas um fraco. Nisso Sakura o chama de idiota, afirmando que no começo achou que fossem fortes, mas aquilo não é demonstração de poder. Os alunos ficam tensos perguntando se é para atacar, mas Togami os manda ficarem calmos, pois tem uma coisa o incomodando: o cabelo de Sakura, que é muito esquisito e acha irritante o garoto falar tão rápido. Então decide ir embora, afirmando que não se esquecerá do rosto de Sakura. E Nirei aparece aliviado e desesperado pela atitude de Sakura, que deve ter iniciado uma guerra, deixando o capitão com uma baita dor de estômago. Nisso Hiragi conta que Togami é um cara muito territorialista e não vai deixar isso barato e se culpa por não ter agido primeiro. Então eles decidem ir até o Memiya contar tudo o que aconteceu. Sakura fica ansioso para saber como é o top 1 da escola, mas quando chega no terraço fica surpreso ao ver o cenário bem descontraído. E o Memiya parece feliz por sua plantação estar crescendo tão bem, quebrando a expectativa de todos. Hiragi conta o Memiya haver um problema, mas ele diz já saber disso e conta que o espaço entre as mudas não bate com a quantidade de plantas. E pergunta se Hiragi quer algo para comer, porém o homem diz querer falar sobre o Shishitoren, mas o Memiya acha que ele está falando sobre pimentas. Nisso a galera fica surpresa pela atitude de Memiya e Kyotaro manda ter mais respeito, chamando de senhor o Memiya. Então o Memiya nota o grupo e começa a explicar sobre seus vegetais, enquanto Hiragi conta que é impossível ter uma conversa com o Memiya porque além de viver em outro mundo, quando começa a falar não cala mais a boca. E Sakura acha que aquilo é tudo mato, mas o Memiya lhe manda prestar atenção para notar a diferença. Então Sakura reflete que apesar dele parecer estranho, agiu exatamente assim no anúncio, que fez o achando muito estranho. Mas mesmo assim, quando ele falou, mudou o clima do ambiente só com a voz, o que deixa Sakura intrigado, querendo saber o que ele faz para atrair as pessoas. Nisso o rapaz decide explicar o que aconteceu, contando ter encontrado um bandido no centro comercial e o perseguiu, mas sem notar acabou entrando no território da Shishitoren. Por isso acabou sendo perseguido e pediu para lhe salvarem. Mas isso acabou o transformando no estupim para uma grande guerra e se lamenta por isso. Vendo as lágrimas do rapaz, o Memiya o agradece por ter sido esse estupim, porque isso só mostra a sua vontade de proteger as pessoas. Por isso ele não precisa pedir desculpas e manda que o rapaz deixe tudo nas mãos dos mais velhos. Então pergunta como ele foi salvo e fica muito feliz ao ouvir que foi com um chute, deixando todos espantados, e Hiragi sente tanta vergonha de estar com eles naquela hora que seu estômago começa a doer e o Memiya o manda parar de tentar assumir a responsabilidade por tudo. Então Nirei conta que foi Sakura quem provocou eles e ele diz ao Memiya apenas ter falado que não tem graça alguém que tem fé absoluta no poder bater nos mais fracos. E o Memiya o parabeniza também, achando o Shishitoren muito sem graça. E agradece Sakura por tudo que fez até agora, recordando da luta na avenida, e agora ajuda um membro que o deixa feliz por ganhar um irmãozinho confiável. Sakura não consegue entender direito enquanto sente uma sensação calorosa em seu corpo, finalmente percebendo que todos se sentem bem perto de Memiya porque ele faz todos se sentirem seguros. Mas volta a si logo perguntando por que ele o chamou de irmão e o Memiya explica que para ele todos são irmãos como numa grande família. Nisso Hiragi recebe uma ligação de um Bofurin que pronuncia o nome do Shishitoren, mas a ligação cai. Então surge um rapaz do lado de fora se apresentando como líder do Shishitoren, Shoji Tomiyama, que desafia o Memiya para uma luta. Nirei fica em desespero ao ver que o líder foi lá pessoalmente, enquanto Sakura
Sakura fica animado refletindo que ele deve ser ainda mais forte que o segundo em comando que ele conheceu. Então todos descem sem demora para chegar logo no chão e chegando lá o Memiya manda que eles não interfiram. Mesmo tentando argumentar, Sakura é detido pela pressão da voz de Memiya que avisa que não irá repetir. Sakura fica espantado com essa diferença vendo que agora ele não se parece em nada com o Memiya de agora há pouco. Então o Memiya vai até Tomiyama mandando devolver seu colega, mas Tomiyama só quer saber se o Memiya está irritado. Enquanto todos acham bizarro que ele esteja sorrindo enquanto encara o Memiya de frente, nisso o rapaz se prepara para lutar, contando que como foram eles que começaram então possuem muitos motivos para brigar. O Memiya admite que foram eles que começaram, porém vendo o estrago que Tomiyama já fez aquilo deve ser o suficiente para estar em kits. O rapaz entende a situação e parte para cima de o Memiya achando que agora que ele começou devem lutar. Nisso o Memiya deseja saber o porquê dele querer tanto lutar e o rapaz conta que apenas deseja lutar com o Memiya, explicando se sentir solitário desde que alcançou o topo, porém mesmo estando no topo o Memiya está sempre rindo e se divertindo. Por isso ele quer todo o Furin e o Memiya só para ele. O Memiya entende que deve ter sido difícil para Tomiyama e nesse momento sua equipe chega avisando que se o chefe fizesse tudo sozinho seria muito chato. Nisso os Bofurin também se reúnem e Togami fica feliz vendo ter encontrado o reverse novamente. Sakura o chama de descabelado. Nisso Memiya os manda recuarem, porém Sakura não vai recuar porque mesmo respeitando a ordem de Memiya ele não vai deixá-lo lutar contra todos eles sozinho. Tomiyama pede para que sua equipe recue para que ele possa lutar sozinho com o Memiya, mas Togami lhe diz que será difícil que isso aconteça agora apontando para trás e quando Tomiyama se vira vê todos os Bofurin preparados para brigar. Então o Memiya manda que eles não se movam enquanto diz aceitar o desafio de Tomiyama contanto que apenas eles dois lutem. Nisso Karin zoa com a cara de Memiya achando legal demais, o que deixa Kyotaro pistola. O outro reconhece Su e Su diz achar uma gracinha ele ter cara de adulto e falar igual criança. Então Togami avisa que não será possível lutar mais naquele dia por já estar escurecendo e se isso acontecer não vão poder ver o rosto dos Furin surrados depois da briga. Ao notar que Togami e Sakura já se conhecem, Tomiyama decide que farão uma competição de uma contra um enquanto decidem quem vai enfrentar quem. Um cara surge querendo lutar contra Hiragi que logo reconhece e anuncia que também irá lutar, completando a formação das duplas. Mais tarde eles vão ao restaurante de Tachibana enquanto Nirei continua desesperado vendo a situação que se desenrolou. Nisso Tachibana o manda se acalmar provando a comida porque ficar surtando não vai mudar o que já aconteceu. Mas ele acha que ela não entende a gravidade da situação porque caso Memiya perca a luta o Furin será tomado pelos Shishitoren e os Bofurin desaparecerão. E a mulher diz para ele não se preocupar porque seus parceiros também são muito fortes e ele tem que confiar neles. Então Sakura termina de comer querendo ir para casa, mas Nirei conta que o Memiya e os outros ainda não chegaram, o que deixa Sakura entediado por estarem demorando muito, e questiona do motivo pelo qual eles foram para aquele lugar sendo que o Memiya disse apenas que ia sair para comer. Então Su lhe conta que aquele não é apenas um restaurante pois também é o ponto de encontro dos Bofurin que sempre se reúnem lá antes de uma briga. Nisso Memiya chega achando a garota uma fofura e mostra sua plantação. Ao ver isso Sakura acha que eles são namorados. Nisso Memiya conta que ela é sua irmãzinha e Tachibana conta que eles foram criados no mesmo orfanato, por isso ele a trata assim. Mas Sakura fica curioso porque ela foi chamada de irmãzinha, então pergunta a idade da garota, se surpreendendo ao ver que ela tem 16, a mesma idade que ele acha que deve ser mentira porque ela tem cara de ser bem mais velha. Então ele descobre que banquinhos podem voar e o Memiya lhe confirma que de fato sua irmãzinha parece bem mais velha, deixando Sakura assustado com aquela cara. Então ele manda que Kyotaro não arremesse mais as cadeiras. Nisso Hiragi explica que o Memiya realmente ama muito sua irmã, por isso ele não pode saber que ela esteve em perigo, senão algo terrível poderia acontecer. Nisso eles decidem comer e Hiragi fica pensativo se recordando de um momento no passado, mas é tirado de seus pensamentos reflexivos por o Memiya. Então Hiragi diz estar pensando no Shishitoren do passado. Sakura questiona se eles já foram diferentes, e Hiragi conta que no passado apesar dos Shishitoren buscarem o poder eles nunca iriam atrás de um garoto do fundamental, e mesmo naquela época eles já haviam tido confrontos com o Shishitoren, porém mesmo brigando ele tinha uma sensação boa após a briga. Mas algo mudou quando Tomiyama assumiu o controle e rumores ruins começaram a se espalhar sobre ele, e conta que o que aconteceu hoje não foi a primeira vez, já que ele sempre busca briga sozinho, e não consegue entender como a Shishitoren ficou assim, sendo que tanto Tomiyama quanto Togami buscavam o bem-estar da equipe antes de tudo. Então o Memiya diz que descobrirão quando conversarem no dia seguinte, mas Sakura lembra que eles vão lutar, não conversar, e o Memiya lhe ensina que uma briga é um diálogo onde seus punhos conversam para entender seu oponente. Após isso eles se despedem e o rapaz aproveita para se desculpar novamente, os agradecendo por terem lhe ajudado. Todos o mandam
não se preocupar, mas Sakura fica envergonhado dizendo que não é como se ele fosse lutar para defendê-lo. E Tachibana lhe fala que basta ele dizer que podem contar com ele. Ao fim ele sai pensando nas palavras de Umemiya sobre dialogar com os punhos, vendo que nunca tinha pensado nisso. No dia seguinte todos avançam preparados para lutar no território dos Shishitoren. E Sakura percebe que essa é a primeira vez que irá lutar por alguém que não seja ele mesmo, porém dessa vez ele sente que não pode perder de jeito nenhum. Quando chegam no lugar são recebidos pelos Shishitoren, que estão animados em vê-los e os guiam até o local da luta. No caminho Nirei percebe que a área é repleta de bares, sendo o bairro com mais bares da região, e reflete que a noite ali deve ser muito movimentado e perigoso. Nisso Sakura pergunta o que o rapaz está fazendo ali, já que ele não vai lutar, e Nirei argumenta que também estava presente no momento da confusão e por isso é seu dever também estar ali agora. E além disso ele também é um Bofurin, então mesmo que não consiga proteger ninguém ele deseja observar para aprender e se tornar mais forte, o que deixa Sakura todo envergonhado, e Hiragi os manda ficarem quietos, estando com raiva pelos garotos estarem tão descontraídos numa situação tão tensa, e Umemiya o manda relaxar contando que dá pra confiar neles. Os Shishitoren continuam os guiando pelos becos até que chegam num lugar todo pichado em que Togami diz ser a base dos Shishitoren, e ao entrarem Nirei conta que a base dos Shishitoren antes era um cinema abandonado conhecido como Constelação de Orion, mas agora é chamado apenas de Ori. Quando abrem a porta se deparam com vários Shishitoren animados com a luta, enquanto se perguntam quem são os outros ao lado de Umemiya e Hiragi. Isu entende que aquilo realmente se parece com a gaiola das feras, se lembrando que Ori significa gaiola, o que deixa Nirei apreensivo desejando ir para casa, mas Sakura o lembra que está ali para aprender, então deve olhar para frente. Então Tomiyama anuncia o início das lutas, deixando todos eufóricos, o que deixa Umemiya um pouco desconfortável vendo que transformaram aquilo num festival, e pede a todos para ir com calmos, lembrando que a luta principal é entre ele e Tomiyama, não importando o resultado das outras lutas. Então eles não precisam ir com tudo. Mas Sakura conta que independente da luta não ser importante para o resultado final, eles não estão ali para perder, o que deixa Umemiya animado vendo a força de vontade de seus colegas. Então Tomiyama o chama no palco para lutarem. Porém Togami o avisa que os comandantes não lutam primeiro. Então Arima se levanta pedindo para ir primeiro, vendo o olhar de ódio de Kyotaro, que não parou de observá-lo desde que chegaram. Umemiya permite, então ele parte para o palco, mas antes de ir Sakura o chama avisando que ainda não terminaram aquela luta e por isso quer que Kyotaro vença, pois odiaria ter que lutar com um perdedor. Já no palco todos estão animados e Nirei busca em seu livro algo sobre Arima, revelando que ele é um homem poderoso que já quebrou várias costelas de um cara só com um soco. Isu diz que isso não é um problema, já que Kyotaro é igualmente forte. Porém Umemiya os manda não tratarem os dois como iguais ou sentiria pena deles. Já no palco, vendo o olhar fixo de Kyotaro, Arima fala com Umemiya como se ele tivesse acabado de se machucar, o que faz Kyotaro desviar o olhar. Nesse momento Arima aproveita para atacá-lo, contando que não se deve desviar o olhar do seu oponente numa luta, e Kyotaro aproveita para pegá-lo e jogá-lo contra o chão com uma força titânica, avisando que deve chamar seu amigo de Sr. Umemiya. Todos ficam em choque vendo que Arima foi derrotado com apenas um golpe por um homem que nunca haviam visto, mas Tomiyama se alegra vendo a força do homem, desejando lutar com ele também, e Togami o pega mandando ele assistir à luta em silêncio, o que deixa os Bofurin assustados vendo que o homem está elogiando o adversário ao invés de se preocupar com o que perdeu, se recordando que fizeram o mesmo da última vez. Ao retornar Umemiya pergunta se Togami está bem, se lembrando que ele sempre foi muito resistente, o que deixa Nirei assustado vendo o rapaz bem após levar um soco, e Sakura conta que ele realmente é assim, já tendo percebido quando lutou com ele, deixando os outros animados vendo que ele reconhece a força de Kyotaro, mas ele nega. Então Umemiya observa Togami com seu olhar perdido e fixo no cenário à sua frente. Tomiyama manda que limpem o palco para a próxima luta. Nisso o amigo de Arima rói as unhas de nervoso enquanto o pessoal retira o homem do palco, porém acham muito pesado e apenas o jogam no chão, o achando um idiota que se vangloriava de ser forte, mas agora está naquela situação tendo sido derrotado com um só golpe. Então Sakura avisa que a conversa deles está o irritando, achando uma total bobagem isso de fé absoluta no poder, e na verdade ele sente vergonha só de olhar para eles. Isu pede para Sakura parar, pois esse tipo de gente só entende algo quando são derrotados, o que deixa o homem com raiva querendo lutar, mas Tomiyama avisa que ele não é oponente de Su, o que deixa o cara assustado, e pede pela próxima dupla que irá lutar. Então Su chama o outro homem avisando que agora é a vez deles, vendo que o rapaz parece muito estressado. Então diz a Sakura que quando conheceu e descobriu que ele quer chegar no topo, achou que suas palavras eram apenas ameaças vazias, porém com o tempo percebeu que existe um núcleo de verdade no que diz, achando isso muito legal no rapaz, e por isso irá se dedicar para não perder para ele no futuro, deixando Sakura envergonhado. E ao subir no
palco, Sakura pede a Nire informações sobre Suo, mas ele quase não tem dados em seu caderno, contando que a única coisa que sabe a respeito é que ele é muito famoso desde o fundamental, mas não tem nenhuma história a respeito dele. Nisso Hiragi diz também não saber muito sobre ele e o Mimiya conta que também não o conhecia, mas depois de conviver com o rapaz entendeu que ele é um cara gentil. Então Numa fica irritado por terem derrotado seu amigo, contando que eles sempre estiveram juntos desde pequenos e para ele Arima é como um irmão. E Suo ri da cara dele vendo que só reclamam quando acontece algo com eles, os comparando a crianças que não sabem aguentar a brincadeira, fazendo Sakura se perguntar se aquela é mesmo a cara de alguém gentil. Então Numa parte pra cima e Suo manda pra longe, contando que fazer birra só é fofo quando se trata de crianças e o convida para subir as escadas da vida adulta com ele. Todos ficam impressionados com a habilidade de Suo e Numa decide tentar bater mais rápido para que ele não possa desviar, porém é mandado para o chão. Ele tenta levantar e volta pro chão, então Suo lhe pergunta o que ele acha que é necessário para se tornar um adulto. Numa não entende nada e parte para cima e é jogado no chão de novo, deixando todos irados achando que o rapaz nem ao menos está tentando lutar. E Numa fica incrédulo vendo sua situação, percebendo que aquele é um oponente muito difícil, pois independente do que ele tente fazer, todos os seus golpes são usados contra si mesmo, levando pro chão. E os amigos de Suo riem vendo que não tem um pingo de gentileza no amigo. E Sakura conta que na verdade ele tem uma personalidade podre por não deixar seu adversário viver ou morrer, apenas o mantendo ali enquanto dá seu show, forçando seu oponente a ver o abismo que há entre seus níveis de força para sempre. Preferiria morrer se estivesse nessa situação. Nisso Hiragi conta que Suo já havia visto o pessoal da Shishitoren, mas não achou que ele ficaria tão emotivo, então Mimiya conta que ele deve estar sendo motivado por alguém próximo. Vendo aquela luta, Sakura questiona o que pode fazer para Suo lutar a sério com ele. O combate continua enquanto Suo luta jogando seu oponente para lá e para cá como um boneco de pano, devastando seu espírito, e a plateia começa a vaiar brava perguntando se ele já está lutando a sério. Então Numa vê Tomiyama tirando um cochilo e se recorda do momento em que humilharam um derrotado, percebendo que nesse ritmo vai acabar perdendo também. Nisso Suo pergunta se ele já descobriu a resposta para sua pergunta, o que deixa o rapaz furioso, mas Suo para e tenta adivinhar o que ele está pensando, contando que agora ele deve estar se imaginando no lugar do homem de quem riu, e diz que essa é a resposta para sua pergunta, pois a primeira coisa que ele precisa para se tornar um adulto é a capacidade imaginativa, e agora que ele adquiriu isso está pronto para o próximo passo, já que para reforçar sua capacidade imaginativa ele precisa tornar sua imaginação realidade. Mas antes que avance, Togami o para pedindo que o rapaz desça do palco e diz a Numa que ele não fará mais seu grupo passar vergonha, já que ele não é mais um Shishitoren, deixando o rapaz destruído. E Suo conta que quando você se torna adulto passa a se envolver com o sentimento das pessoas e para isso é necessário a capacidade imaginativa e a experiência, parabenizando o homem por ter subido um degrau na escada para ser um adulto. Todos ficam impressionados por Kanuma ter perdido aquela luta e acham agora que os Bofurins são realmente muito fortes. Nisso Mimiya parabeniza Suo achando o rapaz muito forte. Nirei pergunta animado qual o seu estilo de luta, porém o rapaz diz não saber exatamente, já que seu mestre aprendeu sozinho e considera que possa ser uma mistura de tudo. Nisso Hiragi conta ter ficado surpreso vendo Suo ficar emotivo com uma luta, o que deixa o rapaz meio envergonhado, dizendo ter sido motivado por Sakura. E Sakura o manda não colocar a culpa nele, aproveitando a chance para pedir que ele lute a sério com ele, o que faz os rapazes o acharem muito chato por só pensar em lutar. E Suo diz que não irá lutar com ele, o que deixa Sakura furioso, e o Mimiya fica feliz vendo que o rapaz está mesmo mexendo com o grupo. E Sakura diz que ainda se lembra de Suo tê-lo chamado de idiota querendo partir pra briga, o que faz o Mimiya pensar que eles serão um ótimo grupo. Enquanto isso Kanuma puxa seu amigo até onde pode, quando ele acorda vê Kanuma destruído e vai até ele perguntando se também perdeu, mas seu amigo só consegue pensar que chegou o fim da linha para eles. Nisso Togami pergunta quem será o próximo e Sakura se levanta animado para lutar, porém outro homem se levanta apontando fixamente para Hiragi, que se desculpa com Sakura avisando que sua vez terá que esperar. O rapaz fica inconformado por ter que ser o último entre a turma do primeiro ano. Então Hiragi lhe explica que ele lutará contra Togami e o rapaz não parece estar a fim de lutar ainda. E conta que como Togami é o segundo no comando, isso significa que seria ele quem teria que enfrentá-lo, o que deixa Sakura nervoso achando que o homem não acredita que ele irá vencer. Mas ao contrário do que Sakura pensa, Hiragi diz contar com ele para essa luta, o que deixa Sakura envergonhado, dizendo que não precisa, que contém com ele para nada. Enquanto sobem, o pessoal se pergunta se eles dois se conhecem e o Mimiya conta que Hiragi não costuma falar sobre sua vida pessoal, tornando tudo um grande mistério, mas não lhe parece estranho que ele conheça alguém de fora do Furin. Nisso Togami diz a Sako estar surpreso em vê-lo desafiar alguém para uma luta e pergunta se isso seria algo pessoal entre ele e Hiragi, mas o rapaz o ignora e Tomiyama espera
animado para ver aquela luta contra um dos 4 reis celestiais do Bofuri. Então Hiragi cumprimenta Saku vendo que ele cresceu muito desde a última vez que se viram e diz que irá levar aquela vitória para casa. Então Saku parte para cima desferindo uma série de golpes muito fortes deixando todos impressionados com a habilidade do rapaz. E Saku manda que ele não o subestime pois já não é o mesmo de antes. Então volta a atacar com uma série de golpes rápidos e firmes pressionando Hiragi e ele desfere um chute que ele redireciona no meio do caminho, deixando todos animados vendo como o rapaz luta sem dar tempo para Hiragi respirar. Nisso Togami analisa que Saku está bem e Tomiyama conta que ele é um dos seus 5 preferidos por isso mesmo que seja contra um rei celestial o rapaz não terá problemas. Togami fica curioso sem conseguir entender o que Saku está pensando se recordando que quando ele chegou saiu lutando com todo mundo da escola. E era só isso que ele queria fazer então Tomiyama observa que o rapaz não é de falar muito preferindo usar sempre palavras curtas mas hoje ele está muito comunicativo, o que demonstra que ele sente algo em relação ao Hiragi. Enquanto isso eles continuam lutando e Saku acha os ataques diretos de Hiragi muito ruins contando que é péssimo confiar apenas em sua força, fazendo com que ele ache Hiragi muito desinteressante e acha que Hiragi quase não teve evolução. Nisso Hiragi observa que Saku se tornou muito falador diferente de antes quando ele quase não falava o que deixa o rapaz com raiva que parte para cima aumentando sua velocidade e joga Hiragi para longe. Todos ficam impressionados ao ver Hiragi naquele estado e o homem conta que além de não ter evoluído Hiragi ainda ficou mais fraco desde que começou a andar com aquele grupo. Então Sakura se levanta gritando com Hiragi pois por culpa dele agora um Shishitorin está zoando com a cara deles e acha que não é só o estômago do homem que é fraco. Suo acha aquela situação engraçada vendo que agora Sakura está se importando com seus amigos o que deixa ele envergonhado. Então o Mimio manda se acalmar e conta a Saku que Hiragi não é qualquer Bofurin pois ele é um dos 4 reis celestiais. Entre esses reis Hiragi carrega o título de Tamonten e pergunta ao rapaz se ele sabe qual o outro nome para Tamonten. Nisso Hiragi aparece relaxado vendo que já fazia muito tempo que ele não levava um bom chute então desfere um golpe que iria esmagar seu oponente se ele não tivesse fugido. Reconhecendo que Saku realmente ficou muito forte diferente do Saku que ele conheceu nisso Mimiya conta que o outro nome para Tamonten é Bishomonte, o nome do deus da guerra que controla o campo de batalha. E Hiragi observa que por causa de Saku um aluno do primeiro ano gritou com ele o deixando envergonhado e reflete que não importa quantos comprimidos ele tome sua dor não vai passar, mas pelo menos a luta está ficando empolgante. Então se lembra do passado vendo Saku apanhar por ser um nerd enquanto a luta deles continua deixando todos animados por verem uma briga excepcional que não se vê todos os dias. Sakura fica assustado vendo quanto Hiragi é forte Su lhe explica que é justamente por isso que ele é um dos 4 reis celestiais sendo muito conhecido na sociedade deles. Nisso Sakura acha que ele deveria ter mostrado toda a sua força desde o começo e Su acha que a fala de Sakura deve tê-lo ajudado a querer lutar a sério. Então a luta continua com golpes fortes ecoando pelo salão deixando Tomiyama animado e Togami observa que agora é Hiragi quem está pressionando. Enquanto luta Saku fica indignado refletindo que não é possível que Hiragi seja mais forte que ele sendo que o rapaz agora anda em grupo levando uma vida confortável. Não entendendo como isso pode acontecer então se lembra do momento em que Hiragi o salvou enquanto ele perguntava o motivo. E Hiragi diz tê-lo ajudado porque eles estavam maltratando alguém mais fraco e acha melhor que o garoto pare de ficar calado e abra a boca para revidar ou vão continuar pegando no pé dele. Então lhe ajuda a se levantar mas Saku pede para que ele o treine e ensine a brigar refletindo que mesmo naquela época Hiragi já era muito forte e mesmo que não tivesse um grupo todos o seguiam. E para Saku poder seguir um homem tão admirável enchia seu coração de orgulho. Ao terminarem a escola ele vê que finalmente Hiragi irá para o Furin e acha que com sua força o rapaz com certeza chegará no topo e irá ajudá-lo nisso. Se recordando que naquela época o Furin ainda não era um colégio unido e estava disposto a ver de perto Hiragi chegar no topo. Mas Hiragi o manda deixar de segui-lo porque ele decidiu apoiar um cara chamado Mimiya e por isso não tem como ele chegar no topo. Por isso mesmo que ele o siga não acontecerá o que espera. E vai embora mandando o rapaz encontrar um objetivo para ele. Porém o coração dele ficou cheio de revolta e começou a entrar em todas as brigas nisso Shishitorin ficam impressionados com o que ele fez e Togami o convidou para o grupo contando sobre o lema do Shishitorin de acreditar no poder absoluto. Dessa forma quanto mais forte a pessoa for mais alto pode chegar. Mas Saku não dá a mínima querendo apenas lutar contra pessoas fortes para se fortalecer e um dia fazer Hiragi se arrepender. Nisso ele fica bravo com Hiragi vendo que não pode perder porque diferente do rapaz ele nunca teve que depender de ninguém para ficar mais forte e parte para cima com uma investida veloz. Mas Hiragi o manda para longe com um golpe o que deixa o rapaz mais bravo vendo que não pode perder para alguém que fica abaixo de outro cara. Nisso Hiragi se desculpa com ele por não poder atender às suas expectativas
expectativas. E já com suas últimas forças, Sakura reflete que ele não lhe deve desculpas e nunca foi isso que ele quis ouvir. Na verdade, naquela despedida ele sabia que Hiragi estava apenas se preocupando com ele, mas ele não queria que Hiragi o mandasse parar de segui-lo, pois ele sempre foi seu objetivo e o apoiaria onde quer que ele fosse. Por isso tudo que sempre quis ouvir era Hiragi o chamando para ir junto. E olhando o pôr do sol, ele promete que sempre irá segui-lo porque sabe que ele um dia chegará no topo e ainda o seguirá depois disso. Todos ficam sem reação ao ver Sakura perdendo, reconhecendo a força de um rei celestial dos Bofuri. Nisso Tomiyama fica feliz vendo que Hiragi é bem forte. Togami chama alguém para limpar o palco, mas Hiragi decide ele mesmo fazer isso. E ao colocar Sakura no chão, Togami diz que ele não precisa ser tão cuidadoso, então vai tirar seu colete, porém Hiragi o para, mandando ele fazer isso depois da sua briga. Afinal, ainda não sabem o resultado. Togami pergunta o que ele quer insinuar, mas Hiragi diz apenas estar falando sozinho e conta que a equipe dele não vai ficar mais forte com ele fazendo isso, fazendo Togami o achar muito arrogante quando está falando sozinho. Então Hiragi volta pro seu lugar com todos o parabenizando e o Mimi elogia seu chute giratório que continua muito bom. E Hiragi pergunta se o homem quer saber sobre seu passado, porém vendo que Hiragi não quer contar, o Mimi diz que ele não precisa falar e caso um dia sinta vontade ele irá escutar. Nisso Togami está tendo um devaneio enquanto escuta a voz de Tomiyama que lhe tira de seus pensamentos, o avisando que agora é sua vez de lutar. Então ele se levanta chamando Sakura pro combate, o que deixa a plateia mais animada do que nas lutas anteriores. E ao subir no palco, os amigos de Sakura o mandam tomar cuidado enquanto Mimi o pede para conversar bastante. Nisso Sakura se lembra dele dizendo que lutar é uma maneira de conversar usando seus punhos, mas ele não sabe se consegue fazer isso. E além disso ele reflete que não está apenas sentindo a empolgação de lutar contra alguém forte, vendo que é um sentimento novo em seu coração que ele não sabe descrever. Só sabe que prometeu ao garoto que poderia contar com ele, então chama Togami para começar a luta. Mas Togami o acha muito apressado, avisando que ser apressado nem sempre é algo ruim, porém em certas situações isso deixa muito a desejar. E essa é uma dessas situações porque ele quer aproveitar cada segundo da luta com calma. Todos ficam apreensivos com a luta enquanto os dois se estudam, então iniciam a luta e Togami já manda Sakura pro chão com extrema velocidade. Nisso Hiragi reflete que depois de já ter visto Sakura em ação tem certeza que o garoto sabe brigar, porém seu oponente é Togami, um homem forte o suficiente para controlar toda a Shishitorin, que tem uma fé absoluta no poder, o que significa que essa será uma luta muito difícil. Enquanto isso Sakura fica surpreso vendo a velocidade de Togami, lembrando que ele havia acabado de dizer que queria aproveitar a luta com calma, mas Togami não acha que isso tenha sido rápido e na verdade nessa velocidade ele consegue lutar com muita calma. Então parte para cima de Sakura tentando agarrá-lo, mas o garoto consegue se desviar sem ter brechas para atacar. Todos ficam animados vendo a luta que se desenrola. Nisso Nirei observa que Sakura está usando todas as suas forças para se esquivar. Então o Mimi lhe conta que já faz muito tempo que Tomiyama e Togami são os melhores da Shishitorin, por isso ele está num nível completamente diferente dos que já lutaram até agora. Nisso Sakura consegue acertar um golpe, deixando Togami impressionado pelo garoto já ter conseguido acompanhar sua velocidade, porém isso não é o suficiente para vencê-lo. Ele conta ainda se lembrar de quando Sakura o chamou de sem graça na primeira vez que se encontraram, o que lhe deixou muito irritado. Então Sakura tenta revidar o agarrando, mas Togami o faz beijar o chão, deixando todos animados ao verem a força esmagadora de Togami. Então Togami o ergue vendo que agora é Sakura que está sendo sem graça. Ele avisa que os únicos que podem se achar e fazer o que quiserem são aqueles com poder para isso. Já Sakura só consegue se achar porque está num grupo cheio de gente forte. Ele conta que os Furin são como um enfeite que faz barulho ao vento, então quebram e silenciam. Ao ouvir isso Sakura tenta atacar sem forças, mas Togami debocha dele por ter interrompido sua fala, então Sakura se enche de força revidando por suas palavras, concordando com ele, pois só os fortes podem ser livres e aqueles que não são não podem lutar pelo que acreditam. Togami cai com a força do golpe. Sakura lhe conta que ele vê como vê as pessoas que eles mais odeia e por isso não pode perder para ele nem que custe sua vida. Então parte para cima aplicando poderosos chutes que impactam a plateia. Vendo a força do rapaz, Nirei fica impressionado, pois não imaginava que seu amigo era tão forte. E Sakura tenta entender o porquê de Togami não estar atacando, avisando que se ele perder significará que tudo o que falou está errado. E questiona se é só isso que ele consegue fazer com sua fé absoluta no poder, o que deixa Togami com raiva, que lhe atacam mandando calar sua boca, pois ele não sabe de nada sobre o Shishitorin. Então conta que todos ali só almejam o topo e juraram persistir até conseguir esse objetivo, pois isso é a fé absoluta no poder. E comparado aos que brincam de super-heróis ajudando a cidade, o peso
peso do poder da Shishitoren é muito maior. Os amigos de Sakura ficam preocupados enquanto os Shishitoren ficam eufóricos, então Sakura se levanta dizendo que o que Togami está fazendo é totalmente diferente do que fala. E o manda mudar o nome do grupo para Clubinho dos Bullies aos mais fracos, o lembrando do cara que já estava derrotado e mesmo assim eles bateram nele. E do garoto mais novo que estava sendo perseguido pelo Shishitoren, por isso ele não pode perder. Então Togami pisa com força, mas acerta o chão e reflete sobre as palavras de Sakura, vendo que não sabia dessa história de perseguição, entendendo agora o que aconteceu. Então vai até os dois amigos contando ter achado aquela situação estranha, já que um Furin não entraria lá sem motivo, e pergunta o que eles faziam lá. Então os dois contam terem visto um garoto do Furin e decidiram brincar. Nisso Togami lhes dá uma surra, deixando todos chocados com a violência, e ele lhes tira seus casacos. Nisso Tomiyama manda voltar para a luta e Togami retorna agradecendo por Sakura ter esperado preparado agora para continuar. Então se recorda de antes de entrar pro grupo, quando ele bateu em vários Shishitoren e seus amigos apareceram, mas antes de lutar novamente Tomiyama surgiu, ficando animado ao ver a força do rapaz e o convidou pro seu grupo. Togami fica relutante achando isso muito estranho, mas Tomiyama insiste e decide levar Togami para conhecer os Shishitoren. Após isso, em certo dia Tomiyama lhe perguntou se conhecia a fé absoluta no poder, ao que Togami confirma, pois já haviam lhe contado quando chegou. Então Tomiyama fica animado falando que o significado disso é não ceder para ninguém, sendo esse um juramento de persistência. E Togami reflete que ele nunca escuta o que os outros falam, então Tomiyama prossegue contando que poder é o que faz eles livres. Mais tarde o pessoal está conversando sobre o quanto os dois novatos são incríveis, tendo conseguido acabar com o grupo inteiro dos Zinc sozinhos. E eles voltam contando terem dado uma surra neles pelo Kanoma que havia sido atacado, que deixa eles impressionados. Então Tomiyama conta que fez isso porque almeja se tornar o mais livre dali, por isso não tem como ele ser derrotado. Eles ficam sem entender nada, então Togami lhes explica que força é algo para lhes deixar livres, então o mais forte de todos é por consequência o mais livre de todos. E Tomiyama concorda com as palavras do amigo, achando isso muito divertido, e conta que ele e Togami irão competir para ver quem chega no topo primeiro e pede aos outros para que compitam com eles. Nisso Togami conta que naquela época Tomiyama já era muito forte e parecia se divertir com isso, personificando a fé no poder melhor que qualquer um, como um sol que ilumina todos ao seu redor. E apesar dele ter chamado aquilo de competição, Togami nunca pensou dessa forma e conta que nunca foi muito bom em estar junto de outras pessoas. Mas quando estava com seu amigo sentiu que finalmente entrou no círculo do pessoal, sentindo que finalmente poderia ser livre, e achou que se seu amigo se tornasse o líder do grupo as coisas ficariam ainda melhores. Porém, certo dia, ao chamá-lo para dentro, Tomiyama lhe pergunta se por acaso já havia chegado no topo, ao que Togami confirma o que faz seu amigo querer saber se quem está no topo é o mais forte e livre. Nisso Togami confirma novamente. Tomiyama revela não achar aquilo divertido, por isso decidiu que quer deixar todos no grupo fortes como ele. Togami acha que é uma boa ideia, pensando que ele quer treinar todo mundo. Nisso um homem aparece contando que seu amigo foi atacado por um Zinc. Então Tomiyama lhe dá uma voadora, deixando todos assustados, e pergunta o motivo dele ter voltado após ter apanhado. Vendo que dessa forma o rapaz nunca vai ficar forte para ser livre, então tira o seu manto, pois os fracos não são necessários na Shishitoren. Togami fica em choque, tentando entender o motivo dele fazer aquilo, avisando que isso não o deixará mais forte, mas seu amigo diz que é ele quem manda lá porque é o mais livre de todos, por isso ele quem decide, e manda Togami ir embora se ele não conseguir entender algo tão simples. Nisso Togami o compreende e promete que irá contar a todos o que ele disse, mas em troca pede para deixar com ele próprio a função de tirar seus casacos, pois apenas quer ver seu amigo sorrindo e iluminando todos com sua alegria, refletindo que o sol deve ser amado por todos, enquanto ele assume a culpa, percebendo que embora o poder lhe torne livre, ele também te prende. Por isso ele fará a Shishitoren continuar até que o sol apareça novamente. Então ele continua lutando com Sakura, porém está levando todos os golpes, e Sakura lhe pergunta o que está fazendo, vendo que ele não tem mais nenhuma vontade de lutar, atacando sem força e não desvia dos ataques, e tenta entender o que Togami está fazendo, mas nem ele mesmo sabe o que deseja. Galera, se gostaram do vídeo, curtam e comentem para ajudar o canal a crescer, pois o YouTube parou de divulgar os vídeos. E se inscrevam no canal para não perderem os próximos episódios por aqui.